Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a introdução ao programa R. E nesse vídeo de hoje o que nós vamos ver é uma coisa muito legal no R, que é uma coisa chamada argumentos booleanos ou argumentos lógicos no R, onde a gente vai poder fazer perguntas para o R e o R vai nos dizer verdadeiro ou falso. Tá? Só que esse tipo de pergunta no R pode ser bem rebuscada e cheia de elementos e a gente pode fazer perguntas de várias formas diferentes e combinar perguntas para que o R nos dê resposta e a gente pode utilizar isso para muitas coisas dentro do R. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, né, como sempre, vamos achar nosso diretório de trabalho e vamos abrir o R a partir de algum arquivo que já tenha sido criado anteriormente aqui. Essa é a melhor forma. Não, em vez de ir lá no menu iniciar, a melhor forma de abrir o R e o RStudio é desta forma. E aí nós vamos abrir o nosso programa R. Tá? Bom, eu vou começar como sempre criando um script, né, e comentando o que está sendo feito. Tá? Bom, gente, no programa R, a gente tem como escrever um texto, né? Tem como escrever o texto, por exemplo, vamos escrever a letra A. Não existe nenhum objeto chamado A ainda, e se eu digitasse A, ele iria dar um erro. Né? Então essas duas coisas são diferentes. O A é um texto e esse A é outro texto. Então se eu digitar, por exemplo, a palavra true no R entre aspas, ele vai entender true. O que será que vai acontecer se eu digitar true no R sem aspas? Ah, vai dar um erro, né? Porque no objeto true não existe. Não, não vai dar um erro. Por quê? Porque para o R, essa palavrinha chamada true, sem aspas, ela tem um sentido especial. Ela significa verdadeiro. E ela existe como um objeto. Da mesma forma, uma outra palavrinha que existe é a palavrinha false. Então, isso existe no R. Então, true e false são coisas que existem no R e existem por um propósito. Tá? Existem algumas outras coisas, alguns objetos que já existem também no R além desses, mas hoje nós vamos estar vendo esse argumento true e false e o que eles significam. Bom, no R nós podemos fazer perguntas que deem resposta verdadeiro ou falso para o R. Tá? Existem várias formas de se fazer essa pergunta. Isso são o que a gente chama de testes lógicos, de verdadeiro ou falso. Quando nós utilizamos um programa como o Excel, o Word, qualquer programa que tenha uma busca, né, esses programas nós também utilizamos para procurar alguma coisa e saber onde é que aquela pergunta é verdadeira ou falsa. Então, da mesma forma, nós podemos fazer isso no R. Então, se vocês vão numa planilha do Excel e querem saber, por exemplo, onde que está o número 5 naquela planilha, a gente pode ir lá e perguntar para o Excel e pedir que ele dê verdadeiro ou falso, que ele busque, né? Que ele busque e nos indique onde que isso está. No R nós também podemos fazer isso, só que nós vamos utilizar esses comandos para nos dar verdadeiro ou falso. Então, bom, quais são os símbolos que a gente utiliza para fazer essa pergunta? Nós utilizamos, por exemplo, o maior, o menor, o igual e alguns outros. Né? Então, por exemplo, olha o que acontece se nós utilizarmos um menor do que 1. Notem que não tem aquele risquinho, né? Então não é uma setinha. É um menor que 1 mesmo. Se nós dermos Ctrl Enter, o R vai nos dizer que é falso. Por quê? Porque 1 não é menor do que 1. 1 é igual a 1. Então ele está fazendo, na verdade, uma pergunta quando nós utilizamos esse símbolo. Se nós colocarmos 1 menor do que 2, ele vai nos dizer que isso é true, é verdadeiro. Né? Porque o 1 de fato é menor do que o 2. Nós podemos usar no outro sentido também. Então, 2 é maior do que 3, falso. O 3 é maior do que o 2, verdadeiro. Né? Tá, e como é que eu pergunto então se é igual? Né? Bom, vamos tentar 2 igual a 2. Deu um erro.
o R não permite com que isso seja feito. Por quê? Porque no R o igual, na maior parte dos casos, ele tem o mesmo sentido dessa setinha aqui. Vai dar o mesmo erro se nós utilizarmos a setinha. No R, para a gente fazer uma pergunta de igual, nós precisamos utilizar dois símbolos de igual na sequência. Então, esse símbolo de dois iguais é o que o R entende como isso é igual àquilo. E aí ele vai dizer 2 é igual a 2? Sim, é igual a 2. Nós também podemos combinar os símbolos. Então, por exemplo, nós podemos perguntar, será que o 2 é menor do que o 2? A gente sabe que não, que é falso. Mas será que o 2 é menor ou igual a 2? Agora vai dar verdadeiro, porque o 2 é menor ou igual a 2. E a gente pode fazer outras combinações também, tá? Por fim, antes da gente testar e ver algumas aplicações, a gente também pode perguntar se é diferente. Né? Então, da mesma forma que a gente perguntou se era igual, a gente pode perguntar 2 é diferente de 3? Como é que a gente faz isso? A gente faz utilizando essa expressão. Então, 2 é diferente de 3, então notem que agora nós não temos mais dois símbolos de igual. Nós temos um símbolo de exclamação e igual. Isso é a mesma coisa que perguntar se essas coisas são diferentes. Ele vai dizer sim, o 2 é diferente do 3. Se a gente colocar 3 é diferente de 3, ele vai dizer que é falso. Tá? Bom, legal que essas operações também servem para texto, não somente para números. Então nós podemos fazer uma pergunta, por exemplo, A, B, C é igual a, e o R vai nos dizer que é falso, porque elas não são coisas iguais. Se nós colocarmos A, B, C, ele vai dizer que é igual. Então nós podemos fazer uma busca por uma palavra também. Tá? Tá? Bom, essas perguntas no R, né, parece, bom, para que eu vou querer fazer uma pergunta tipo essa, digitada dessa forma? Geralmente nós não estamos interessados em digitar dessa forma. Geralmente o que nós temos é um vetor, por exemplo. Vamos criar então um vetor. Meu vec. Vamos criar um vetor e vamos perguntar se os elementos deste vetor se enquadram, né, em algum critério. Então, por exemplo, vamos perguntar se meu vec é menor do que 5. Notem que o espaço aqui não faz diferença também, tá? E olha só o que ele retorna. Ele retorna um monte de verdadeiro ou falso, ou seja, ele aplica essa operação, essa pergunta, para todos os elementos desse vetor. Então ele vai dar verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Então ele pegou só os elementos, né? Se a gente dar uma olhada no que nós temos armazenado lá no meu vec, nós vemos que nós temos esses elementos, e ele nos disse quais elementos são menores do que 5. Né? Então o 5 não entrou. Por quê? Porque ele é igual a 5, ele não é menor do que 5. Né? Se a gente quisesse menor ou igual a 5, a gente teria que voltar lá e fazer assim. Agora ele pegou o 5 também. Tá? Então a gente pode utilizar todas essas perguntas. A gente pode, por exemplo, colocar o igual a 5. Nós podemos colocar o maior do que 5. Maior ou igual a 5. Para vetores e matrizes também. Tá? Então a gente pode procurar numa matriz quais são os elementos que se enquadram ali. Tanto se nós tivermos uma matriz com números ou se tivermos uma tabela com palavras. Nós também podemos procurar essas palavras. Bom, uma coisa interessante aqui na utilização dos argumentos booleanos, nas perguntas lógicas, é que nós podemos utilizar esses vetores de true ou false para extrair elementos de um vetor. Então nós vamos começar criando um vetor, só para demonstrar como que funciona. Nós vamos começar criando um vetor chamado
meu vec2 e nós vamos colocar, só para simplificar, só dois elementos aqui dentro desse vetor. O 1 e o 2. Tá? E olha só que interessante. Agora nós vamos colocar aqui o meu vec e nós vamos extrair só um desses elementos. Vamos extrair só o primeiro elemento desse vetor. A gente poderia, claro, fazer dessa forma. Opa. Para extrair o primeiro elemento. Né? Vamos substituir aqui só para ficar mais didático. Vamos colocar 10 e 20. Tá? Então nós temos os dois valores, 10 e o 20. Nós poderíamos extrair o primeiro, que é o número 10, né? Dessa forma. Mas nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos aqui dentro desses colchetes, nós vamos colocar true e false. Olha só o que o R fez. Ele pegou só aquele elemento onde esse vetor era true. Então aqui, esse vetor que nós tínhamos aqui, nós tínhamos dois números, o 10 e o 20. E aqui dentro nós colocamos um outro vetor com true e false. Então, quando nós fazemos esta operação aqui, o R entende que é para pegar só aqueles elementos onde este vetor é igual a true. Né? Então, se a gente quisesse pegar os dois, por exemplo, nós poderíamos colocar true e true. Se nós quiséssemos pegar só o segundo elemento, a gente poderia colocar false e true. Então, no fundo, nós estamos utilizando esses elementos lógicos de true ou false para dizer qual elemento que é para pegar. E o R vai sempre pegar os elementos que são true. Né? Tá, mas por que eu digitaria dessa forma? Não, eu não digitaria dessa forma. O que a gente pode fazer aqui dentro é pegar e criar um vetor de true e false utilizando os argumentos booleanos. Por exemplo, vamos pegar só aquele elemento que é maior do que 15. Então ele vai retornar esse false e true. E nós podemos utilizar isso dentro dos meus colchetes. Né? Então, quer dizer, eu vou pegar os elementos do meu vec2, onde o próprio vetor é maior do que 15. Então, nós temos só um elemento que é maior do que 15, então ele vai retornar false e true. E aí ele vai pegar somente o que for maior do que 15. Tá? Bom, então vamos tentar com um exemplo mais complexo um pouco, né? Porque aqui a gente tem só 10 e 20. Vamos primeiro criar um vetor chamado meu vec3. E vamos fazer então uma sequência de valores que vão do 1 até o 1000, ou até o 10. Só que nós vamos fazer com 1000 valores. Tá, então nós temos aqui 1000 valores que vão do 1 até o 10. Nós vamos utilizar uma outra função e vamos para aleatorizar esses números, só para a gente criar um vetor um pouco mais interessante. Então vamos criar o meu vec4 e nós vamos utilizar essa função sample para embaralhar esses números presentes no meu vec3. Tá? Então o meu vec4 ele tem os mesmos números do vetor 3, só que eles estão numa ordem qualquer, estão todos embaralhados aqui dentro. Isso poderia ser a mesma coisa que uma matriz ou uma tabela que a gente tivesse importado com medidas do tamanho corpóreo do organismo, qualquer coisa desse tipo. Né? Aqui eu estou utilizando esses comandos só para gerar alguns números aqui dentro. Tá? Bom, e aí agora digamos que eu queira pegar só alguns elementos desse vetor aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, o meu vec4 e eu quero extrair desse meu vec4 só os elementos onde o meu vec4 seja só os elementos que são menores do que 5, por exemplo. Como é que eu faço isso? Eu vou então pegar e fazer meu vec4 menor do que 5. E aí ele vai me retornar esses valores. Então, notem que todos os valores aqui são menores do que 5. Se tiver um igual, não pode ter nenhum igual a 5, porque eu só peguei os menores que 5. E ele nos retornou quantos valores? 42, 43, 44. Então, 444 valores. Tá? Bom, isso, então o R
fez isso, a gente também poderia fazer várias outras operações, né? Se a gente perguntasse igual a 5, ele retornou, então quer dizer que tem um único elemento dentro do meu VEC 4 que é igual a 5, e eu poderia fazer muitas outras coisas aqui. Tá? Bom, então isso é como extrair pedaços de um vetor utilizando uma outra coisa que é bem útil no R também é que o R entende que esse true ele é um número. Que número? O número 1. Então quer dizer que se nós fizermos esta operação, por exemplo, soma de true, ele vai dar o número 1. Se nós tivermos um vetor de verdadeiros e falso, ele também vai retornar 1. Por quê? Porque ele entende que isso aqui é 1 e 0. A gente pode pegar esse vetor e multiplicar ele por 10, por exemplo. A gente vai ver que vai dar o número 10 e 0. Ou seja, ele entende que isto é o equivalente a 1 e 0. Se a gente multiplicar por 1, a gente vê exatamente isso. Isso quer dizer que nós também podemos pegar, por exemplo, o meu VEC 4, né, esse vetor, e perguntar quais são os elementos que são menores do que 5. E ele vai dar esse monte de true e false. E nós podemos somar isso para saber quantos elementos são menores do que 5. E ele vai nos dizer 444. Se a gente quiser saber quantos são maiores do que 5, 555. Quantos são iguais a 5, somente 1. Quantos são menores ou igual a 5, 445. Então a gente pode brincar e fazer muitas perguntas para o R. E nesse caso a gente está perguntando quem que é menor ou igual a 5. E estamos somando isso para ver quantos elementos são menores ou iguais a 5. Tá? A gente aqui está extraindo, né, nessa parte de cima, pedaços do vetor, mas a gente poderia estar extraindo colunas de uma tabela ou linhas de uma tabela também, como a gente vai ver mais para frente. Então, nos vídeos anteriores a gente viu como criar uma matriz, como trabalhar com vetores, e aqui nós estamos vendo argumentos booleanos. Mais para frente nós vamos importar uma matriz e usar tudo que a gente utilizou até agora, incluindo os argumentos booleanos na matriz. Bom, por fim, o que eu quero mostrar aqui é que a gente pode fazer algumas combinações desses argumentos booleanos. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma expressão que desse true, né? E nós podemos, por exemplo, multiplicar o true pelo false. O que isso vai acontecer? O que ele vai nos dar? Ele vai dizer que 1 vezes 0 é igual a 0. A gente também poderia fazer uma negação do true, utilizando essa exclamação. Então vai dar false. Tá? Então, a exclamação ela é a negação. Então ela vai dar o oposto. Né? Nós também podemos utilizar dois outros símbolos que eu acabei não falando aqui, que é esse símbolo, essa barrinha, que representa o ou, e esse símbolo e, que representa o e mesmo, para fazer perguntas. Então, por exemplo, nós podemos perguntar: o 5 é menor do que 6? Vai dar verdadeiro. O 5 é maior do que o 6? Vai dar falso. Só que a gente pode combinar essas duas coisas perguntando: o 5 é maior do que o 6 ou o 5 é menor do que o 6? Uma coisa ou outra. E o R vai nos dizer que é verdadeiro. Então nós podemos perguntar se isto ou isto aqui é verdadeiro. E o R vai dizer sim, é verdadeiro. Já quando a gente está falando do e, nós podemos perguntar se uma coisa e a outra ao mesmo tempo, se as duas são verdadeiras. Então, por exemplo, 5 é menor do que o 6, isso é verdadeiro. E
10 é menor do que 20, as duas coisas são verdadeiras, então vai dar verdadeiro. Se uma delas for falsa, então 5 é menor que 6? Sim, verdadeiro. 10 é maior do que 20? Não, é falso. Então, não é verdadeira essa expressão como um todo. Bom, tudo isso que eu mostrei nesse vídeo de hoje permite com que a gente faça muitas perguntas diferentes para o R e que consiga fazer combinações dessas perguntas para responder coisas bem complexas e extrair, por exemplo, pedaços de uma tabela ou elementos de uma tabela utilizando perguntas muito elaboradas, como por exemplo, quais são as colunas que tem a espécie com o nome X, ou quais são as linhas e colunas de uma matriz que se enquadram dentro de certos critérios estabelecidos pelas nossas perguntas. Tá? Bom, a partir do próximo vídeo, nós vamos então importar realmente dados para o R e utilizar esses argumentos booleanos para extrair pedaços da tabela. Por enquanto, né, antes de passar para o próximo vídeo, é importante que vocês treinem esses argumentos e essas perguntas que foram feitas para o R e brinquem com esses vetores de true ou false, tanto extraindo elementos de um vetor quanto fazendo somas e outras operações com esses argumentos. Tá? Então, esses argumentos lógicos eles permitem com que a gente faça muitas coisas na hora de manipular um dado no R. Quando eu falo manipular, é extrair um pedaço de um elemento, de um vetor, de uma matriz ou de qualquer outro tipo de objeto. Tá? Então tá, gente. Por hoje, nesse vídeo era isso. E nos vemos no nosso próximo vídeo, onde nós vamos combinar boa parte de tudo que foi visto já aqui para trabalhar com dados reais.